Olá, eu sou Matheus Cândido, sou da FATEC Zona Leste e vou falar sobre o padrão de projeto Strategy. Bom, antes de começar a falar sobre o padrão de projeto, eu declaro que esse vídeo pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Bom, antes de iniciar falando sobre o padrão Strategy, vou dar uma breve introdução sobre o que é padrões de projeto. Padrões de projeto são formas, padrões, que ajudam a manter uma engenharia e algoritmo mais organizado e reaproveitável caso necessite da manutenção e provendo uma solução geral para um design que ocorre com frequência. Problema de design. Com base no livro de Eduardo Bezerra, Princípios de Análise de Projeto de Sistemas com UML, padrões de projeto pode ser definido como um esboço para uma solução reusável para um problema comumente encontrado em um contexto particular. Ou seja, padrões de projeto são soluções gerais para problemas que ocorrem com frequência dentro de um determinado contexto no projeto de desenvolvimento de software, sendo assim deixando códigos e UMLs com melhor estrutura, compreensíveis e organizadas dentro de seus propósitos. Bom, agora falando sobre o padrão de projeto Strategy. O padrão de projeto Strategy é um padrão que define uma família de algoritmos a partir de uma classe interface, encapsula cada uma das suas subclasses e os torna intercambíveis, assim deixando um ambiente bem organizado para uma possível manutenção. Os objetivos ou os pontos positivos desse padrão é clarificar algoritmos ao diminuir ou remover lógica condicional, ou seja, os ifs, simplificar uma classe ao mover variações de um algoritmo para uma hierarquia, habilitar um algoritmo para ser substituído por outro em tempo de execução, ocultar do usuário a exposição das estruturas de dados complexas, específicas do algoritmo com o encapsulamento. Eu reuni algumas palavras principais que nos ajudam a entender a definição do padrão de projeto Strategy. A primeira é o encapsulamento, que é uma palavra-chave do padrão Strategy, que ele encapsula as suas subclasses. O algoritmo em si, um objetivo do Strategy, que é remover a lógica condicional, e o próprio padrão, que é o Strategy. Bom, aqui temos um exemplo do padrão de projeto Strategy em UML, onde essa classe participação seria a classe que viria com a estratégia pré-definida desejada. Neste exemplo, temos a estratégia calcular, que irá passar com seu consultor para a classe interface estratégia cálculo grau, onde essa estratégia será implementada pelas estratégias cálculo grau 1 e estratégia cálculo grau 2, que possuem os mesmos métodos calcular. Bom, aqui temos algumas frases que irão ajudar a entender essa funcionalidade deste padrão Strategy. A primeira é a classe interface estratégia cálculo grau encapsula uma família de algoritmos que no caso seriam as classes estratégia de cálculo grau 1 e estratégia de cálculo grau 2. Os algoritmos encapsulados iriam implementar a classe interface, ou seja, a classe estratégia de cálculo grau. E a classe participação estaria com os dados pré-definidos para a realização da chamada do cálculo, onde essa classe participação estaria com a estratégia já pré-definida. Bom, após demonstrado um pouco da definição em UML, o padrão Strategy será demonstrado em algoritmo na plataforma Eclipse, de como é um funcionamento do padrão Strategy. Bom, aqui já dentro da plataforma Eclipse, antes de ser demonstrado um algoritmo utilizando o padrão Strategy, temos aqui um exemplo de um algoritmo sem utilizar o padrão Strategy. É um algoritmo bem simples que irá nos ajudar a entender o contexto e o do porquê utilizar o padrão Strategy. Bom, esse algoritmo tem como objetivo calcular a distância percorrida em minutos de 3 veículos: o carro, o ônibus e a bicicleta. O carro faz 50 km por hora, ou seja, carro igual a 50.
O ônibus faz 40 km por hora, ônibus igual a 40. A bicicleta faz 25 km por hora, bicicleta igual a 25. E para fazermos esse cálculo, utilizaremos também a distância, que é igual a distância do tipo double, que é igual a 100, ou seja, o percurso será igual a 100. E os veículos também são do tipo double, ambos. Bom, para fazer o primeiro cálculo do carro, faremos carro é igual a distância a ser percorrida dividido pela quilometragem que o carro faz, que é igual a 50, multiplicado por 60 minutos, ou seja, 1 hora. O ônibus, que é igual a distância a ser percorrida dividido pela quilometragem que o ônibus faz, que é igual a 40, multiplicado por 60 minutos. A bicicleta, que é igual à distância a ser percorrida dividido pela quilometragem que a bicicleta faz, 25, multiplicado por 60. Bom, esse algoritmo não é um algoritmo muito difícil, é um algoritmo bem simples até, mas esse algoritmo nos ajudará a entender por que de usar o padrão strategy. Bom, vemos esse algoritmo pensando nessa lógica que foi feita, nessa forma sequencial. Se um algoritmo fosse maior, um algoritmo de maior dificuldade, de maior extensão, seria bem bagunçado fazer dessa forma, porque estaria uma bagunça, seria muitas linhas a serem feitas e muitas outras coisas. Se desse algum problema, identificar esse problema seria bem complicado. Bom, se executarmos nosso programa, sairá o carro percorre a distância em 120 minutos, o ônibus percorre em 150 minutos e a bicicleta percorre em 240 minutos. Bom, agora já demonstrado um algoritmo comum sem utilizar padrão strategy, agora vamos aplicar esse mesmo algoritmo, só que utilizando o padrão strategy. Bom, primeiro teremos que fazer o nosso main, a nossa main classe. Vamos aqui com strategy, vamos fazer a nossa main, que vai se chamar calcular tempo de transporte. Bom, temos aqui a nossa main sendo criada. Aqui. Dá uma travadinha aqui. Public static void main. Pronto. Agora a nossa main criada. Bom, primeiro para fazermos esse cálculo, já que é a nossa main, primeiro temos que pegar a distância para instanciar o cálculo, para instanciar a distância e fazermos o cálculo. Bom, então vamos aqui já pegar aqui, dar um Ctrl C, tranquilo, pronto. Já criado aqui a double distância. E seguindo essa lógica, teremos que criar as nossas subclasses, que no caso seriam os veículos: carro, ônibus e bicicleta. Então vamos criar aqui classe carro, classe ônibus e a classe bicicleta. Pronto, ambas criadas certinho. Agora pensando, como dito já no ML, nós precisamos ter uma interface para ser o intermédio e passar a estratégia para as subclasses de uma forma com herança. Então vamos criar a nossa interface para praticar o padrão strategy. Nossa interface vai se chamar transport, que vai ser um intermédio entre elas. Pronto, criada aqui a interface, pronto. Agora, já que temos a nossa interface, vamos implementar a interface com as subclasses criadas já. Implements transport. Agora é só dar um Ctrl C aqui, já para o carro que já foi criado. Vou colocar no ônibus e dentro da bicicleta. Pronto. Já as nossas subclasses implementando a nossa interface de transporte,
Agora vamos ter que instanciar dentro do nosso main para que ocorra o cálculo dentro das outras subclasses. Então vamos lá. Transport, que é a nossa interface, vamos apelidar ela de transp. E igual new carro. Agora vamos fazer isso com as outras. Só dar um Ctrl C aqui. E agora mudar ônibus e bicicleta. Só que tem um detalhe, como já está apelidado aqui no primeiro, não é necessário colocar os apelidos nas outras. Pronto, assim já sem problemas. Pronto, já instanciada as subclasses dentro do nosso main, vamos ter que passar o cálculo agora para ser calculado dentro delas. Então temos aqui nosso carro. Vamos lá, transp. Ponto. Agora temos que criar um método para efetuar o cálculo. No caso, vamos colocar calcular tempo. E aí passaremos a distância como parâmetro. Agora é só dar um Ctrl C aqui do carro, colocar dentro do ônibus e colocar dentro da bicicleta. Pronto, aqui já passado os parâmetros para fazer os cálculos. Pode-se notar que ele já ocorre algum erro, porque está falando que não está criado o método. Se clicarmos aqui, já pronto. Dentro do transporte, que é a nossa interface, já está criado o calcular tempo. E agora, já criado dentro da nossa interface, criada a distância já, agora teremos que passar para as nossas subclasses, que já estão apitando erro, ou seja, dentro da nossa classe interface está o calcular tempo. Como não está sendo passado de herança para o carro, ônibus e bicicleta, veja que as classes já estão pedindo, olha lá, implements, não está sendo implementada. Está pedindo para que implemente essa mesma distância dentro das outras. Então vamos aqui só ir lá no carro e vamos começar pelo carro. Public void calcular tempo e recebendo a distância para efetuar o cálculo. Pronto. Vejamos que depois de escrever já esse método, o carro já parou de apresentar erro. Então vamos só passar isso para as outras classes, que no caso é o ônibus e a bicicleta. Vou dar uma arrumadinha aqui. Pronto, já parou de apitar do erro. Bom, já que já está sendo passado tal, agora precisaremos de, como sem ser o padrão strategy, as variáveis carro, ônibus e bicicleta já estão recebendo valor, ou seja, a quilometragem dela, precisaremos passar esses valores, só que em variáveis diferentes para as subclasses. Ou seja, o carro, vamos começar pelo carro. O carro vamos colocar do tipo double a velocidade do carro. Velocidade é igual a 50. Pronto, criada a velocidade aqui. Vamos dar no Ctrl C dentro do carro já. E aqui o ônibus. Já que não estamos usando as variáveis carro, ônibus e bicicleta como valores, estamos utilizando a velocidade, poderemos dar no Ctrl V e só mudar os valores. Se não me engano, o ônibus é 40, isso, a velocidade é 40. E a bicicleta é 25. Como eles vão ser usados uma lógica de substituição, então não tem problema você usar a mesma variável para essas subclasses. Agora já criado dentro das subclasses, agora é só printar dentro já, usando o systemout, e fazemos os cálculos dentro do próprio systemout. Você chegará ao seu destino em... Agora faremos o mesmo cálculo utilizado aqui no sem padrão strategy, que seria a distância
dividido, no caso aqui, a velocidade. Como estamos utilizando a velocidade, como utilizamos a velocidade aqui como variável, multiplicado por 60 minutos. Como as variáveis são as mesmas, basta dar um Ctrl C aqui no carro e utilizarmos já no ônibus e na bicicleta. Estamos vendo que aqui tá dando um erro. Aqui não precisa ser transporte, porque como apelidamos ela de transp, então não será transporte, será transp. Isso, pronto. Agora já está criado o nosso padrão strategy. O calcular tempo de transporte está passando as instâncias para efetuar o cálculo, está passando as instâncias para cada veículo, carro, ônibus e bicicleta. A classe interface transporte está sendo passada para as suas subclasses a distância para ser calculada com o calcular tempo. O carro, que é uma das suas subclasses, está recebendo a distância e criando a velocidade do carro dentro da sua própria classe. O ônibus a mesma coisa e a bicicleta também. Então, se rodarmos o nosso código, veremos que o resultado será o mesmo do que sem o padrão strategy. Porém, o código está de uma forma bem melhor organizada. Ou seja, o carro está efetuando, chegará em seu destino em 120 minutos. Só faltou colocar os minutos aqui. Mais minutos. Vou colocar aqui nas outras subclasses. Rodarmos de novo. Pronto. O carro chegará ao seu destino em 120 minutos. O ônibus chegará em seu destino em 150 minutos. E a bicicleta chegará em seu destino em 240 minutos. Bom, vendo dessa forma, o nosso código está bem melhor organizado, com cada tipo de cálculo sendo feito em uma classe e bem melhor estruturado. Podemos ver a diferença do C padrão strategy de uma forma bem sequencial. Uma forma, se o código fosse grande, com vários cálculos, seria bem difícil de ser organizado. E com o padrão strategy está sendo uma classe feita para instanciar, para que o cálculo ocorra. Uma classe interface que será de intermédia para passar a estratégia para as outras subclasses. E as subclasses onde será feita os cálculos, ou seja, o carro, o ônibus e a bicicleta. Bom, após demonstrado em algoritmo um exemplo de padrão strategy e a comparação de um algoritmo sem padrão strategy e utilizando o padrão strategy, voltaremos a esta UML para vermos a semelhança desta UML com o nosso algoritmo feito com o padrão strategy, onde neste UML a classe participação seria igual à nossa classe criada calcular transporte, onde passaria a estratégia calcular, nesse caso a estratégia cálculo de transporte, para a interface estratégia cálculo grau. No caso, estratégia cálculo grau nesta UML seria igual à nossa classe transporte, onde passaria para as suas subclasses estratégia cálculo grau 1 e estratégia cálculo grau 2. No caso do algoritmo demonstrado, as subclasses seriam carro, ônibus e bicicleta, que passariam a forma do cálculo para cada subclasse sua, e assim formando o cálculo dentro dela. Bom, podemos ver que a estrutura do padrão strategy, independente da sua lógica, será a mesma, onde terá uma classe que vai passar tudo para o seu padrão strategy, onde o padrão strategy passará a estratégia para as suas subclasses, independente de quantas subclasses você tenha. Bom, após vermos a comparação de um algoritmo sem padrão strategy e com padrão strategy, concluímos que o padrão de projeto strategy acaba sendo muito útil em grandes projetos. Seu método de encapsulamento e sua forma de organização acaba sendo de grande utilidade para projetos. E essas foram as referências utilizadas para fazer esse trabalho.